Será que você vai para o inferno? Fique comigo até o fim do vídeo e vamos descobrir. Primeiro, você pode questionar se o inferno existe. Bem, se você segue uma religião, deve saber a visão dela do inferno. Ou você não está preocupado com ele? Seria bom conhecer, afinal, todos nós vamos morrer um dia, e sempre há um amigo que pode acabar indo para lá. Mas, o que é o inferno? O conceito de inferno varia bastante dependendo de diferentes religiões e crenças. Aqui estão algumas interpretações comuns. Cristianismo. O inferno é frequentemente descrito na Bíblia como um lugar de fogo eterno, onde há choro e ranger de dentes, ou Mateus 13:50. Essa imagem simboliza um sofrimento profundo e contínuo. A ideia de fogo eterno aparece em passagens como Mateus 25:41 e Apocalipse 20:14-15. Outro elemento central na visão cristã do inferno é a separação completa de Deus. Em 2 Tessalonicenses 1:9, é mencionado que os condenados serão punidos com eterna destruição, separados da presença do Senhor. O inferno nas diferentes tradições cristãs. Catolicismo. A Igreja Católica ensina que o inferno é um estado de sofrimento eterno e separação de Deus para aqueles que morrem em pecado mortal sem arrependimento. É considerado um lugar real, mas a Igreja enfatiza mais a separação espiritual de Deus como o maior sofrimento. Protestantismo. As denominações protestantes têm interpretações variadas. Igrejas evangélicas e fundamentalistas muitas vezes mantêm uma visão literal do inferno como um local de tormento físico e espiritual. Outras tradições protestantes, como algumas correntes reformadas, podem ver o inferno de forma mais simbólica, focando na alienação da presença divina. Ortodoxia oriental. A Igreja Ortodoxa vê o inferno menos como um lugar físico de punição e mais como um estado de afastamento da luz e amor de Deus. A ideia é que a presença de Deus é uma luz que pode ser sentida de forma diferente pelas almas, dependendo de sua condição espiritual, como alegria ou como um fogo ardente. Visões cristãs simbólicas e modernas. Inferno como estado espiritual. Alguns teólogos modernos e correntes cristãs progressistas argumentam que o inferno não deve ser visto como um lugar literal, mas como um estado de sofrimento espiritual e separação de Deus. Nesta visão, o inferno é uma experiência de vazio e solidão que decorre de viver em rejeição à vontade de Deus. Algumas denominações cristãs, como os adventistas e as testemunhas de Jeová, acreditam na ideia do aniquilacionismo, essa doutrina de que as almas dos ímpios serão destruídas em vez de sofrer eternamente. Islamismo. No islamismo, o inferno é descrito como um lugar de punição para aqueles que rejeitam os ensinamentos de Alá e cometem pecados graves sem arrependimento. O conceito está presente no Alcorão e nos hadites, ditos do profeta, e é uma representação do castigo que aguarda os incrédulos e os pecadores no dia do juízo. O inferno é descrito como um lugar de chamas ardentes, fogo intenso e calor insuportável. Os versículos do Alcorão frequentemente mencionam imagens vívidas de fogo que queima e consome, águas ferventes e árvores espinhosas, como a árvore Zacum, que os condenados são forçados a comer. O inferno é dividido em diferentes níveis ou camadas, cada um mais profundo e severo que o anterior. Cada nível é reservado para tipos específicos de pecadores, e a punição corresponde à gravidade dos pecados cometidos. Judaísmo. No judaísmo, o conceito de inferno é mais complexo e menos central do que em outras religiões abraâmicas, como o cristianismo e o islamismo. A visão judaica do que acontece após a morte é diversificada e tem interpretações que variam ao longo do tempo e entre diferentes correntes. O inferno no judaísmo é frequentemente chamado de Geena, e não é visto como um lugar de punição eterna. Em vez disso,
é um estado ou local de purificação espiritual, onde a alma expia seus pecados antes de poder avançar para uma existência mais elevada. Embora o judaísmo geralmente rejeite a ideia de um inferno eterno, algumas tradições mais rígidas mencionam que certos indivíduos extremamente maus, como líderes que levaram muitos à idolatria ou cometeram crimes indescritíveis, podem ter sua alma ou destruída ou separada de Deus de forma mais duradoura. Espiritismo. No Espiritismo, o conceito de inferno é bastante diferente da visão tradicional cristã de um lugar de punição eterna. A doutrina espírita, baseada nos ensinamentos de Allan Kardec e em obras como o Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno, enxerga o inferno de forma mais simbólica e menos literal. No Espiritismo, o inferno é entendido como um estado de sofrimento interior ou um estado da alma em desequilíbrio. Esse sofrimento é causado pelos próprios atos, escolhas e atitudes durante a vida. Não é um lugar físico, mas sim uma condição espiritual que reflete a culpa, o remorso e a falta de harmonia com as leis divinas. Muitos espíritas referem-se ao umbral como um tipo de inferno ou região de sofrimento espiritual. O umbral é descrito como uma zona de vibração densa onde os espíritos que carregam pesadas cargas de culpa, remorso e apego às paixões materiais permanecem após a morte. No entanto, o umbral não é eterno, é um lugar de expiação e aprendizado. O Espiritismo ensina que existem diferentes níveis e planos espirituais, variando de regiões de sofrimento intenso a esferas de grande luz e paz, habitadas por espíritos mais evoluídos. Budismo. No budismo, o conceito de inferno é representado pelos narakas, que são reinos de sofrimento intenso onde seres renascem como consequência de ações negativas, karma, acumuladas durante suas vidas. No entanto, o inferno budista não é eterno, mas sim parte do ciclo de renascimento e samsara, o ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento. Os narakas são descritos como diferentes níveis ou reinos de inferno, cada um com suas próprias características e tipos de sofrimento. Existem várias classificações, mas em geral, os narakas são divididos em dois tipos principais. Narakas quentes. Reinos de fogo e calor insuportáveis, onde os seres experimentam queimaduras e dor intensa. Um exemplo é o Sanjiva Naraka, onde os seres são torturados, mortos e revividos repetidamente. Narakas frios. Reinos gelados e de frio extremo, onde os seres sofrem congelamento e dores associadas ao frio. Por exemplo, no Padma Naraka, os seres sentem dor como se estivessem sendo cortados por pétalas afiadas de lótus congeladas. Embora os narakas sejam lugares de grande sofrimento, o tempo passado nesses reinos é limitado e varia de acordo com a gravidade do karma acumulado. Assim que o karma é expiado, o ser renasce em outro estado, que pode ser mais elevado. Afinal, quem vai para o inferno? As religiões mencionadas destacam o lugar de sofrimento, mesmo que temporário, para aqueles que cometem pecados mortais. Mas quais são os pecados mortais? Embora haja divergências em quais seriam estes pecados, os mais comumente citados são o assassinato, roubo grave, blasfêmia contra Deus, apostasia, rejeição da fé, sacrilégio, profanar algo sagrado, proferir mentiras sérias que causem dano significativo e adultério. O arrependimento sincero, ou seja, reconhecer o erro e lamentar por ter cometido o pecado, além do compromisso de evitar o erro e mudar o comportamento, podem ajudar o pecador a evitar o inferno. Contudo, o cometimento de novos pecados leva inevitavelmente ao estado de perdição e ao caminho do inferno, seja ele temporário ou eterno. E você, acha que vai para o inferno? Há salvação? Boas ações podem salvá-lo? Se você quiser saber o caminho para o céu, e fugir do inferno, independente das religiões, veja o vídeo no link ao lado. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.